Vamos Vamos mudar um lá. pouquinho de assunto. Galera que tá chegando aí, a gente fala de futebol, a gente fala de outros assuntos também, sempre com muita qualidade. Matheus é o nosso torcedor número um aí do Miami Dolphins. E aí, Matheus? Apesar desse lance esquisito aí, desse Rapaz, eu punch tô- na bunda, o rapaz, Miami que Dolphins ganhou. bom ponte, né? Podemos definir assim essa imagem que entrou no Hall da Fama das páginas da NFL. E que jogo foi Miami Dolphins e Buffalo Bills. Um jogo realmente muito emocionante, ainda mais nos finais do jogo. O Dolphins estava vencendo a partida por 21-19 e foi nesse lance que os Bills tentaram abafar os Dolphins. Os Dolphins tentavam sair para o jogo, sair para tentar buscar o touchdown, tentar matar logo a partida. Então, mas enfim, os Dolphins agora têm 3-0 na temporada. Quem diria, ainda mais com um grupo que tem Buffalo Bills, Patriots também. Então, são dos. Para quem gosta de apostar, né? Vai apostar nesses dois diretores aí, que é o nosso grande apostador. Lógico, também não apostaria dos Miami Dolphins, mas o Miami Dolphins vem surpreendendo nessa temporada. E mais uma vez, um jogo de defesa. Quem venceu esse jogo foi a defesa dos Dolphins. É um jogo também marcado por um forte calor em Miami, na Flórida também. Vi muitos jogadores passando mal, inclusive por conta do forte calor. O jogo ficou até tenso também por conta do Tua. O Tua acabou sofrendo até uma convulsão durante a partida, levou uma pancada bem feia também. É, Tiveram até dúvida se ele ia voltar ou não, mas conseguiu voltar e estava fazendo é, uma boa partida liderando os Dolphins ali no ataque. Mas quem foi o cara dessa partida foi o Javon Holland. Javon Holland que amassou o Josh Allen. Acho que Josh Allen teve pesadelos com esse cara em aula. Teve pesadelos com o Javon Holland, que amassou totalmente, mas fez um belíssimo jogo. Miami com uma defesa bastante sólida, é, bem no ataque, o ataque vem melhorando aos poucos. A gente vê uma evolução. O McDaniel, treinador dos Dolphins, também fazendo um excelente trabalho. Então, assim, dá para os torcedores, dá para a tropa do Golfinho, né? É, se iludir dessa temporada, né? Porque 3-0 é qualquer. Qual Todo foi a dia na. última vez que o Dolphins começou com 3-0? Deve ter sido lá em Rapaz, 74, né? Quando foi ah, campeão da última vez. quando foram bicampeões invictos, né? Ô, Matheus, e aquele 16-0 nunca mais vai se repetir, né? Porque agora são 17 jogos na temporada. Sim. Mas Daí, campeão invicto ficou mais difícil ainda. sim. Daí ninguém tira. Mas esse 3-0 aí, bem animador para a torcida do Dolphins, veio de formas muito diferentes, né? No Sim, último jogo, uma pontuação alta dos dois lados, agora uma pontuação baixa dos dois lados, mas o Dolphins sempre ganhando com uma diferença pequena de pontos, né? Tá sendo um sim. pouco sofrido. Esse time ele tá no Não, seu não. limite. E nesse último jogo, quando o Buffalo Bills foi mais sofrido ainda, porque quem estava com mais chance de tentar virar o jogo, ganhar o jogo, era o Buffalo Bills. Eles estavam no ataque dos Dolphins. Então, o Buffalo Bills, que fez uma boa partida também, sofreu também um pouquinho com o calor que estava fazendo o Miami. Estava a 30 graus, uma sensação de térmica de 36, então assim, estava muito quente lá em Miami. Então, assim, mas quem estava perto de vencer e virar o jogo era o Buffalo Bills. Então, assim, foi uma loucura aquele final de jogo. E os Dolphins teve esse bom punch aí que foi também que foi uma coisa de louco. Parece até filme, né, Aldo? Que a gente vê, Porque se essa bola para dentro da end zone, os caras podiam fazer o touchdown, né? Porque eles sim, deu sorte dessa bola ir pra fora, né? sim, Bateu na deu, bunda do jogador do Dolphins e foi pra fora. sim. Então, sim, foi um lance inacreditável. Aconteceu de tudo nesse jogo em Miami. Sim. E, cara, três times até o momento invictos. Na verdade, quatro, né? O Giants está jogando agora. Sim, Mas a gente tem Jaguars,
Philadelphia Eagles e Dolphins com 3 vitórias e nenhuma derrota. Surpreendente, né? 3 times que você não diria no começo da temporada, né? Ninguém diria, né? Sim, sim, a gente não esperava dos Eagles invicto na temporada, vem fazendo um início muito bom, amassou o Washington, né, Alves? Sim, amassou o Washington 24-8. E vou te falar que o placar foi esse porque os Eagles realmente tiraram o pé no segundo tempo. Talvez até em respeito ao Carson Wentz, né? Que teve Sim, uma passagem ali no time campeão dos Eagles. Mas a verdade é que Carson Wentz não se encontrou mais no futebol americano desde aquela temporada em que teve a lesão e depois não voltou bem. E, cara, já é o terceiro time dele desde então. Muito, muito, muito mal ontem. Com jardas negativas, Matheus, no primeiro sim, tempo. Depois no sim, segundo tempo, quando o time já estava entregue assim na lona, ele conseguiu fazer alguma coisa. Mas muito difícil a situação do Carson Wentz e do Washington pelo futebol que mostra, viu? Primeiro tempo terminou 24-2. sim. Depois de uma atuação terrível aí do Washington. E, enfim, esse jogo aí que foi uma vitória, mais uma vitória pro Philadelphia Eagles, Matheus. Sim, o Philadelphia vem mostrando um jogo bastante interessante, tem um ataque ofensivo muito bom para uma equipe ficar de olho nessa temporada. E a gente só lamenta pela situação do quarterback aí, que é muito. É quarterback, né? Sim. Quarterback, isso. O quarterback dos Eagles, que é um bom jogador também. É, além dos Eagles, alguns jogadores também, que a gente sabe do potencial deles. Grandes deixar de ver Tom Brady, Aaron Rodgers também, assim, muitos times que a gente esperava começar a temporada boa também não estão começando, né? Então Verdade. não é só o Philadelphia Eagles que vem sofrendo com esse problema. O Tampa também vem sofrendo com esse problema. Não está começando muito abaixo a temporada, né? Tom Brady levando sacks durante o jogo. Falando um pouquinho desse jogo, né? Green Bay Packers Sim, sim. venceu. Só antes de falar desse jogo, deixa eu corrigir rapidinho aqui. Eu falei que Beleza. o primeiro tempo acabou 24-2, 24-0 mesmo, tá? Ainda dei 2 pontos aí pros comandos, mas eles fizeram nenhum ponto no primeiro tempo, cara. Rapaz. Saíram zerados aí. E agora sim, Matheus, um dos grandes jogos aí de ontem, pelo menos que se esperava, né? Sim, Era Buccaneers contra Packers. Tom Brady contra Aaron Rodgers. sim, Mas não foi muito Tom Brady contra Aaron Rodgers que a galera viu, né? sim. O Green Bay Packers foi dominante o primeiro tempo todo. Chegou até a abrir uma vantagem de 14-3, se não me engano. É, aí depois, quando abriu a vantagem, eles diminuíram o ritmo, então o jogo acabou ficando um pouco mais equilibrado, mas também a gente viu dois erros bobos nas duas equipes, né? Muito erro defensivo, Não, muito foram. também é muito. Também por causa da defesa dos Buccaneers, que Sim, deixou o time no jogo. Porque sim, se não fosse pela defesa, o Tom Brady tinha sido varrido em casa, tinha sido arrebatado em casa. E sim, muitos erros, sim, do Green Bay Packers, sim, Matheus. Aaron Rodgers sendo interceptado, errando muito, como você falou, começo muito bom, né? Começou sim, com 5 de 5 em terceiras descidas, depois foi ladeira abaixo, depois sim, foi 1 de 9 em terceiras descidas. sim. Só E conseguiu chegou, converter uma terceira descida. sim, e chegou até um momento do final ali do jogo que o jogo estava na mão do Tampa. O Tom Brady podia virar esse jogo Pois para o é. Buccaneers. Então, assim, ficou bem arriscado. Não sei qual foi a estratégia do Green Bay, mas ficou bem arriscado ter diminuído o ritmo de jogo. Mas, enfim, mas Acho que assim, foram erros mesmo, viu, Matheus? Erros de falta de sim, concentração e erros, sim, mas não acho que a galera tirou o pé, não. Acho que foi falta de competência mesmo. Até sim, porque sabem que do outro lado tinha Tom Brady e quando, como você falou no final, né, o Tom Brady teve a chance de empatar o jogo
E do Tom Brady você não pode duvidar, mesmo no dia ruim, né, Matheus? Verdade. Conseguiu andar 90 jardas para frente, fez o touchdown, né? Mas aí na conversão de 2 pontos, um erro que é absurdo, né? Um delay of game numa Sim. conversão de 2 pontos, jogando em casa. Para quem não sabe, delay of game é quando o time demora mais do que pode para começar o lance, né? Seria como se fosse uma falta por retardar o jogo. Isso acontecer em casa é absurdo, porque quando você joga fora de casa, a outra torcida faz muito barulho e isso desconcentra o seu jogador. Mas em casa não tem justificativa nenhuma para um delay of game, ainda mais naquele momento que era como se o Bucks estivesse batendo um pênalti, né? Era o empate, era para empatar. E aí eles tiveram que andar 5 jardas para trás, Matheus. Dificultou muito a situação, não conseguiram empatar, né? Sim, teve até um lance também que a gente lamenta até agora, não. Uma corrida do Tom Brady quando o Tampa estava Eu não atacando. lamento, não. Porque se não é falta, aquele jogo podia ter mudado naquela hora ali também. Se o juiz não marca a falta. Mas é que o Tom Brady já foi muito beneficiado pela arbitragem em outros momentos, né? Então, assim, foi falta, meu amigo. Foi Eu falta. sinto que nós temos um fã aqui incondicional do marido da Gisele. Tem. Aliás, ô Renato, marido da Gisele talvez seja um termo que a gente não vai mais poder usar daqui a pouco, hein? Os filhos de Tom Brady foram filmados na entrada do campo abraçando o pai e muito se comentou da ausência de Gisele Bündchen nesse momento, que não estava e costuma prestigiar o marido, mas não foi. Dessa vez ela não estava no jogo, hein? E aí a Elisa já falou aqui, a gente usa ex-marido da Gisele. Daqui a pouco é muito provável que isso tenha que acontecer, porque foi uma semana aí de declarações fortes dos dois lados. O Tom Brady falou que tenta ser um bom pai, mas o futebol americano não deixa. Declaração muito infeliz, né? E a Gisele não ficou para trás, respondeu que gostaria de ter Tom Brady mais em casa. Então, Tom Brady, abre o Não tá olho. comparecendo. Abre o olho, Eliana comentou aqui, ó. Crise de família, meus complicado. amigos, crise A conversa total. esportiva também tem seu momento com Nelson Rubens. Agora, teve uma cena nesse final de semana em o coordenador do Bills ficou maluco, hein? Quebrou o fone de ouvido, destruiu até a câmera, cara. Que doideira. Isso aí foi maravilhoso, Renato. Cara, eu não canso de eu vejo esse vídeo e começo a rir, cara. Que loucura. Ficou pistola, né, Matheus? Com aquele final de jogo, né? Que a gente falava aqui contra o Miami Dolphins. Porque foi nesse momento que os Bills estavam muito mais perto de conseguir a vitória, de fazer um touchdown, quem sabe virar o jogo, né? E pela reação dele foi porque a estratégia do Bills não deu certo. Então, a torcida dos Dolphins só lamenta, né?